Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Física Matemática Avançada. Hoje nós vamos falar sobre o logaritmo complexo. Hoje eu não vou deixar muito claro porque que o logaritmo é um protótipo do que a gente chama de função plurívoca. Isso aqui tem a ver com plural, certo? Mas eu vou tentar motivar geometricamente por que tem algo especial acontecendo com o logaritmo. E aí na próxima aula a gente vai abrir mais essa ideia, tá? Pessoal, eu posso dar o início de uma motivação clara assim para vocês, tá? A gente sabe das funções reais que nós precisamos ter funções tipicamente monotônicas para que elas sejam inversíveis. Se nós tivermos uma função do tipo y igual a x ao quadrado, real, ela não é uma função inversível no seu domínio completo, a reta real, porque ela não é bijetora, certo? Porque ela não é bijetora, tá? Então, uma técnica que você poderia fazer para tentar definir inversas de y igual a x ao quadrado seria limitar o domínio para a reta real negativa, onde você veria um trecho monotônico da sua parábola, ou só a reta real positiva, onde você também estaria vendo um outro trecho monotônico do seu gráfico. Aí você consegue inverter. Senos e cossenos têm problemas semelhantes, certo? Nós sabemos que senos e cossenos são funções não bijetoras, só que restringindo o domínio, nós podemos definir as funções inversas, arco seno, arco cosseno, por exemplo. Então, no final da aula passada, eu mencionei que nós temos funções como a exponencial complexa, que é periódica, e nós temos funções como z quadrado, em que quando a gente busca uma inversa, para a gente ter bijetividade, a gente tem que quebrar em regiões. Então, essa quebra em regiões vai mostrar para a gente, pessoal, que a gente vai precisar introduzir a ideia de singularidades não isoladas. Embora eu tenha falado aqui de coisas reais, né? A ideia é que quando você vai para o complexo, você vai perceber que às vezes você tem uma singularidade isolada de uma função, mas quando você tenta achar uma primitiva dessa função complexa, a primitiva não tem como singularidade apenas aquele ponto. Você é obrigado a escolher uma linha de descontinuidades. É isso que a gente vai ver aqui. E essa linha de descontinuidade seria, digamos assim, uma linha de contato das várias escolhas das suas inversas. Lá no caso real, eu disse que eu teria o trecho da parábola, né? Semirreta real negativa, positiva, e tem que emendar num ponto. No plano complexo, nós vamos ter várias possibilidades com domínios restritos para as nossas funções inversas, e elas farão contato uma com a outra com linhas. Essas linhas vão surgir quando nós buscarmos certas primitivas de funções complexas, que às vezes têm singularidade em um único ponto, mas às vezes a sua primitiva você vai ter que exigir uma linha de descontinuidade. Vamos trabalhar isso. Eu estou falando isso só para já começar a entrar na cabeça de vocês. Ninguém tem que ter entendido agora o que eu falei. Mas vamos lá. Tá? Pessoal, então eu batizei essa sessão aqui do nosso curso de funções plurívocas, que vão ter essas várias inversas, e geometria. Porque a gente tem que se preocupar com a geometria do plano complexo. Vamos iniciar essa jornada. Pessoal, a existência de funções periódicas, ela é muito mais comum em funções complexas do que em funções reais. Você fala em periodicidade de funções reais, seno e cosseno. Sim, mas tudo que depender de exponenciais no complexo pode ter periodicidade, tá bom? Essa periodicidade, pessoal, ela vai se manifestar no argumento. Argumento, o que é? Argumento é ângulo ou fase das variáveis envolvidas. O exponencial é do tipo, né, um número complexo qualquer na forma polar é R, E aí θ. R, E aí θ. Θ é o que eu estou chamando de argumento. Pessoal, como que a gente expõe? Como que a gente expõe o θ de uma exponencial real? A gente não tem que tomar o log da exponencial de alguma coisa para fazer essa alguma coisa baixar, surgir, ser explicitada? Então, pessoal, a gente se preocupar com fases e argumentos de objetos matemáticos periódicos tem a ver com logaritmo. Então, essa é a conexão aqui. A gente vai falar mais sobre logaritmo.
Eu vou falar sobre logaritmo nessa aula de hoje, investigando uma integral e, em particular, um caso especial dela. Eu vou aproveitar isso para relembrar certos conceitos de integração complexa com vocês. Tá bom? Então, ó, eu propus aqui uma certa integral para a gente investigar. Vamos batizar aqui de integral índice n uma certa integral em que nós temos uma função dependendo de um parâmetro n. Esse meu parâmetro n, pessoal, é um número inteiro qualquer. E ele é simplesmente aqui o expoente de uma potência. Eu quero integrar a função z elevado a n, onde n é inteiro, certo? Em qual contorno? Em um contorno fechado, de orientação positiva, que é a anti-horária, num contorno bem simples, que é um contorno que é uma circunferência centrada na origem de raio R, tá bom? Ó, aqui eu não estou marcando a curva do contorno, não, porque senão eu deveria fazer uma linha sólida e orientada. Aqui eu só quis mostrar o domínio. Eu pus aqui essa fronteira, marquei aqui R, e nós estamos vendo integrandos, e a gente sabe que o nosso resultado pode depender do comportamento desse integrando no interior do contorno. Então, olhem só, z elevado a n. Quem é z elevado a n? No interior desse contorno que eu não desenhei como uma curva orientada, né? Só marquei a fronteira da região aqui. Ora, pessoal, se esse n for um inteiro não negativo, vocês sabem quanto isso aqui vai dar. Se esse n for um inteiro não negativo, esse integrando é analítico no interior do contorno, não vai ter singularidade nenhuma, certo? Z elevado a zero é 1, a função identicamente 1 é analítica, certo? Z quadrado, Z a quinta, todo mundo é analítico. Na verdade, são funções inteiras, essas, quando n é não negativo, tá bom? Então, se você estivesse integrando uma função num contorno fechado e a sua função é analítica em todo o interior, simplesmente conexo, tranquilo. Isso aí daria zero, né, pessoal? Pelo teorema integral de Cauchy. É aquele teorema fundamental, né? Tudo bem? Integral contorno fechado, função analítica ali dentro é zero. É o teorema fundamental da análise complexa. Então, n maior ou igual a zero não nos traria nenhum problema. A gente só vai ter que se preocupar quando esse n for um inteiro negativo. Tá bom? Mas a gente vai fazer um tratamento geral aqui, tá? A gente já sabe que vai dar zero o caso do n não negativo, mas a gente consegue fazer essa integral para todos os casos. A gente vai recuperar aquele zero ali. Pessoal, como que a gente calcula aquela integral em particular? Vamos lembrar o que é uma integração complexa na prática, certo? Pessoal, uma integral complexa é um tipo de integral de linha, só que no plano complexo. Eu não vou falar disso aqui hoje, eu vou falar numa aula futura. Na verdade, a gente sabe que uma integral de uma função poderia até nem ser analítica, tá? Ela poderia até depender do z complexo conjugado. Num certo contorno, ela é uma integral de linha que faz a parte real, mas i vezes uma outra integral de linha, quando a gente pensa em integrais de linha no plano do cálculo 2, tá? Mas a gente nem precisa abrir em parte real e parte imaginária. Você vai na definição do que é integração complexa, pode ir no conceito de soma de, né? Uma soma de Riemann, muito parecido com o cálculo 1. A gente consegue mostrar e definir, em geral, uma integração de qualquer função, analítica ou não. Repito, poderia até depender do z complexo conjugado. Num certo contorno, vai obedecer uma expressão como uma integral de linha do cálculo 2. Nós vamos parametrizar essa curva gama, no sentido que a gente vai ter uma função dos reais nos complexos. Então, eu dou um real t e vou ter uma imagem complexa x de t mais y de t. T vai variar de A até B. Isso é uma parametrização de uma curva no plano complexo. Pessoal, muito parecido com uma curva no R2, né? Lá no R2 a gente diz que a gente tem um vetorzinho, x de t, vírgula, y de t. Mas a gente sabe que o plano complexo essencialmente é o R2, né? Em muitas coisas. O único cuidado aqui que a gente tem que ter é que a gente sabe que qualquer curva no plano complexo é orientada. Então, claro que essa parametrização tem que ser compatível
com a orientação de gama, certo? Eu tenho um ponto inicial e um ponto final. Eu tenho que fazer a minha curva parametrizada, correr de A, enquanto T corre de A para B, a gente tem que correr no mesmo sentido. Então, essa integral, ó, f de z de t, parametrização. A gente tem até uma interpretação física, cinemática disso aqui, né? Na reta real, isso aqui seria um deslocamento infinitesimal dx. E isso seria velocidade vezes dt, né? Mas, falando uma linguagem mais matemática, essa integral de linha é escrita assim, f de z de t, e a gente tem que trocar o dz por z' de t dt. A gente vai fazer isso, só que eu não vou usar a letra t para o meu parâmetro. Eu disse que a gente vai fazer uma integração numa curva que é uma circunferência. A gente tem letras, digamos assim, tradicionalmente mais intuitivas para a gente. A gente vai usar essa parametrização aqui, né? Vamos dizer que nós temos uma z de θ, θ faz o papel de t, que vai ser r e aí θ, certo? Nós vamos ter um r constante, que foi o r com que eu especifiquei o meu problema, que é qualquer r positivo. E nós vamos ter o ângulo θ variando de 0 a 2π, para descrever a nossa curva. Tá no sentido anti-horário, a gente, né, nossa convenção usual. A gente calcula quem é z' de θ, como uma função de θ tomba o i, então teremos i, r, e aí θ. Então, para a gente montar essa expressão aqui, vamos fazer isso, só que com θ e a sendo 0 e b sendo 2π. Olha só. E claro, com o nosso integrando específico, certo? Nosso integrando é z elevado a n dz, nesse contorno. Troco essa integral complexa pela integral real, na variável real θ, quando θ varia de 0 a 2π. Aqui está o nosso integrando em z de θ. Então, nésima potência do z de θ, nésima potência do meu z de θ. Aí tem que aparecer z' de θ. Faz aquele papel que a gente interpreta como uma velocidade. E a gente calculou esse z' de θ aqui. Dθ. Tudo bem? Isso aqui é como se fosse uma velocidade vezes um intervalo de tempo infinitesimal, dando um deslocamento infinitesimal, se a gente tivesse no eixo x, fosse tudo real. Tá bom? E aí a gente vai fazer a conta. Vamos coletar. Esse i é uma constante, claro. Não depende de θ. R elevado a n mais 1. Também não depende de θ. Pode vir aqui para fora da integral. Só quem não pode sair da integral são os termos exponenciais complexos em θ. Temos aqui e elevado a i θ n mais 1. Aqui. E aí θ n mais 1. Tá bom? Notem que esse integrando é uma função dos reais nos complexos. A gente sabe que esses caras são trabalhados componente a componente, certo? A gente pode achar primitivas aqui, não tem problema. E uma primitiva desse cara é claramente e aí θ n mais 1 por i n mais 1. Só verificar a posteriori. Se derivar isso aqui em relação a θ, tombará i n mais 1, que vai cancelar esse termo. Você recupera o integrando. Então, temos aqui i, r, n mais 1, primitivamos, fazemos θ em 0 e 2π. Pessoal, e aqui já dá para perceber que o nosso resultado será 0. Por quê? Porque quando θ valer 0, o exponencial de 0 é 1. No limite superior de integração, e aí 2π vezes 1 inteiro. Isso também é 1. Essa função apresenta os mesmos valores aqui, porque as nossas funções do tipo e aí θ vezes 1 inteiro sempre valem 1. E aí k 2π é igual a 1 para todo k inteiro. Então, a gente vai estar tendo valores iguais da nossa função no limite superior de integração, no limite inferior de integração, algo menos algo dá 0. Certo? Só que vocês já viram, e eu não falei aqui, que tem uma hipótese aqui. Nós só podemos achar essa primitiva quando n fosse diferente de menos 1. Porque é óbvio que a gente não poderia dividir por 0.
Então, na verdade, a gente quase resolveu o problema completo. Essa nossa integral de z elevado a n nesse contorno, que pode ter singularidade ou não, depende se n é positivo ou negativo. Se n for positivo ou zero, função analítica lá no interior. Se o n for negativo, eu tenho um polo no interior do meu contorno. Mas a gente está vendo que em quase todos os casos dá zero. Olha que coisa fantástica. Mesmo quando tem singularidades lá dentro, 1 sobre z a décima, que seria o n igual a menos 10, mesmo assim dá zero. Pessoal, a gente tem uma fase oscilante ali, de modo que mesmo que você chegasse bem próximo da singularidade, com R tendendo a zero, você variar todas as fases possíveis, você vai ter uma combinação de sinais que mata o seu resultado. Mesmo com singularidades ali dentro. Pelo menos se essas singularidades forem polos de ordem igual a 2 ou superior. 1 sobre z quadrado, anulei. 1 sobre z ao cubo, anulei. 1 sobre z a 1 milhão, anulei. Várias singularidades ali estão sendo eliminadas, a integral dá zero. Mas e o danado do menos 1? O que acontece nesse caso em que essa expressão não é válida? Vamos só comentar um pouquinho para os casos em que o resultado foi bom. Vocês vão perceber que isso vai ser importante para a gente. Então, a gente viu que sempre que o n for diferente de menos 1, a tal da integral dá zero. E isso tem uma consequência importantíssima, que lembra toda a nossa teoria de potencial de física 1, principalmente física 3 e também cálculo, que é acharmos potenciais, né? Quando nós temos integrais de linha, integrais de caminho, em que você não precisa olhar todo o caminho, você pode achar uma função potencial cujo gradiente seja o seu integrando, e você pode fazer a diferença do seu potencial no ponto final menos o ponto inicial. Essa é toda a ideia de independência de caminho de integração. Olha só, qualquer contorno que evite a origem, claro, a origem é uma singularidade, eu nunca vou poder passar por ela, mas nesses casos do n diferente de menos 1, o fato de uma integral num loop, num contorno fechado ter dado zero, isso significa que eu poderia ir de um ponto a outro e a integral não depende do caminho. É uma independência do caminho de integração. Pessoal, olha o que eu vou escrever aqui. Desde que o n seja diferente de menos 1, na verdade, a gente pode até falar algo para aquelas nossas integrais em outros contornos. Não precisa ser o fechado em que eu pus o problema originalmente. O fato da integral no contorno fechado dar zero quer dizer que eu poderia pegar qualquer outro ponto do contorno, reverter um dos trechos e dizer que eu tenho dois caminhos de um certo ponto inicial até o mesmo ponto final, e o fato da integral no loop dar zero quer dizer que esses dois caminhos me dão o mesmo resultado. Pessoal, em geral, z elevado a n admite uma primitiva, uma antiderivada, que no caso de z elevado a n é z a n menos 1 por n mais 1, certo? Mesmo que o n fosse negativo, desde que não seja menos 1. Então, a gente pode achar uma primitiva e uma integral complexa de uma função analítica que tenha uma primitiva bem comportadinha, ela funciona com independência de caminho. Você pode achar a antiderivada, aplicá-la no ponto final e subtraí-la do seu valor no ponto inicial. Aqui, graficamente, você tem um ponto inicial, um ponto final, a sua curva gama caminha de P para Q, desde que ela não passe pela origem, porque o n poderia ser negativo, certo? A gente acha uma primitiva e faz a diferença, ponto final menos ponto inicial. Isso não vale só para o z elevado a n, pessoal. É possível demonstrar que isso vai valer para qualquer integrando fzinho de z, que seja contínuo em algum domínio e que admita uma primitiva ou antiderivada em todos os pontos daquele domínio. Se você estiver considerando uma função f de z, você vai integrá-la num domínio onde ela é contínua, e aí você tem um caminho dentro desse domínio onde a f é contínua. Você não esbarra em nenhuma singularidade. Por isso que eu pus a origem aqui fora, quando eu estava com essa função aqui em particular. Tá? Então, você até pode ter singularidades,
Mas desde que você tenha uma função contínua e você caminhe por uma região que você é contínua, certo? Se essa função fzinha admitir uma primitiva fzão, no sentido que a derivada dela, da primitiva, recupera o seu integrando, e essa fzão estiver definida nos mesmos pontos em todo o domínio, você vai poder fazer isso. Acha uma primitiva e faz essa diferença de ponto final menos ponto inicial. Independe do caminho. Sempre que valer isso. Tá bom? Tudo muito bonito. Mas não é isso que vai motivar a nossa função plurívoca, não. Eu só quis mostrar que quando dá zero, que eram todos os outros casos, tinha independência de caminho e era tudo muito bonito. Só que eu quero ver o que vai acontecer agora quando n valer menos 1. Pessoal, qual era a nossa expressão? Ó, vamos voltar aqui. Ó. Tudo valia até aqui geralmente. Foi só daqui em diante que eu adotei uma expressão que exigia que o n não valesse n menos 1. A gente vai retomar a nossa discussão agora investigando essa expressão quando n vale menos 1. Vamos ver se essa beleza de independência de caminho é mantida ou não. Não será, tá, pessoal? Algo fundamentalmente diferente ocorre quando n é igual a menos 1. Então, vamos lá. Então, agora eu quero olhar a integral i, no caso específico, menos 1. Só para a gente não ter que olhar lá para trás de novo, eu recuperei aquela última expressão que era válida em geral, ó, depois da parametrização, e nela eu vou aplicar n igual a menos 1, para vocês poderem observar aqui com cuidado o que acontece. Quando n valer menos 1, teremos r elevado a zero, teremos apenas i como constante multiplicando essa integral. Quando n valer menos 1, o nosso integrando não dependerá mais de θ de forma periódica. Quando n vale menos 1, nosso integrando vira 1. Então, nós teremos pura e simplesmente integral de 1 de 0 a 2π. Pessoal, integrar 1 de 0 a 2π, primitiva é θ, de 2π a 0, dá 2π vezes i. Então, olha só, a gente está vendo que teve só um único valor inteiro daquele nosso z elevado a n, né, o valor de n, que faz com que a integral não seja nula. É o n igual a menos 1. Vamos reescrever qual é a nossa integral exatamente nesse caso? Era uma integral, um contorno fechado, era z elevado a n? Quando n é menos 1, pessoal, a gente está falando de 1 sobre z. Integral de 1 sobre z é um cara cuja integral ali fechada não dá zero. Curioso, hein? Note que o integrando, pessoal, é uma função claramente não analítica na origem e só a origem dá problema. A origem é um polo simples do integrando. É uma singularidade isolada. A origem é uma singularidade isolada do integrando. Tudo bem? Ah, ótimo. Mas, no caso igual a zero, o que foi que eu tinha feito mesmo? Eu vi que deu zero num contorno fechado, e aí eu usei isso para pensar num contorno aberto qualquer, não foi? Para eu falar da independência do caminho? Deixa eu tentar fazer a mesma coisa aqui agora. Vou imaginar que o n menos 1, eu vi um resultado não nulo para o contorno fechado, deixa eu pensar no que aconteceria num contorno qualquer, não necessariamente fechado. Pessoal, olha só o que vai acontecer. Qual é a conclusão agora? Como no contorno fechado o resultado foi não nulo, a função, olhem as aspas aqui, porque ela não vai ser uma função, tá? A função integral de 1 sobre uma variável de integração. Pessoal, ó, é a mesma cara do que a gente estava fazendo lá. Só que eu não vou pegar um contorno fechado. Eu vou imaginar que eu tenho um contorno, que eu vou chamar de gama de z. Pessoal, ao invés de pensar em pontos fixos para esse meu contorno, eu vou imaginar que é um contorno que começa num certo ponto do plano complexo, que é 1. E eu vou fazer aqui um contorno até um ponto variável, parametrizado para um ponto qualquer do meu plano complexo z. Na verdade, qualquer, desde que não seja a origem. Porque eu sei que a origem, realmente a origem é singular. Não vou querer passar por ali. Mas imagine que você tem um contorno que vai de 1 até z.
Nesse momento vocês poderiam dizer, por que 1? Eu tenho que partir de algum lugar. Esperem um pouquinho só para vocês verem por que o 1 que vai ser relevante aqui. Mas a partir do momento que eu trato esse ponto final como uma variável, isso aqui, essa integral seria, eu gostaria que fosse uma função de z. É que nem você tem uma integral definida, né, pessoal, do cálculo 1, em que os seus limites de integração são números, e ter uma integral indefinida, em que você imagina que você pôs uma variável num dos limites de integração. Você define uma função, não é? É a mesma coisa aqui, só que no caso complexo. Então, isso aqui eu gostaria que fosse uma função de z. Eu sempre vou partir de 1 e vou chegar num ponto final z. Tá bom? Essa curva nunca pode passar pela origem. Aqui está escrito formalmente, aqui está ilustrado graficamente. Só que, pessoal, eu já adiantei. Eu pus aspas aqui, isso não é uma função, sabe por quê? Não, essa função aqui, mesmo que dependa de z, ela não é uma primitiva de 1 sobre z que seja válida em todo o domínio da 1 sobre z. O domínio da 1 sobre z, sem dúvida, você só tira a origem. Só que esta função de z, que parece que é a nossa receita de criar primitivas, muito parecida com o cálculo 1, ela não é uma primitiva do 1 sobre z, pelo menos não no sentido de ser válida em todo esse domínio. Por quê? Pessoal, porque num loop fechado não deu zero. Então, na verdade, nem mesmo eu posso dizer que aquilo é uma função. Aquela expressão nem mesmo é uma função, por isso que ela tinha aspas, porque ela não é bem definida só pelo ponto final z. Para eu ter uma função, se eu dou um elemento do domínio, eu tenho que ter uma única imagem, não é? Não é o caso aqui, para esse caso. A expressão depende do caminho. Vamos tentar ilustrar isso aqui. Está aqui, nosso ponto inicial 1. Está aqui o nosso ponto variável z. Seria exatamente variando esse cara independentemente que a gente construiria uma função em forma integral. Só que eu sei que eu posso considerar o seguinte, eu poderia ter um caminho γ1 que evita a origem, que vai assim. Eu poderia ter um outro caminho γ2 de 1 até z, como este aqui. E poderia até ter um terceiro caminho γ3, também orientado de 1 a z. Olhem para isso aqui. Nós sabemos que as integrais em γ2 e γ3 serão iguais. Por quê? Porque não tem nenhuma singularidade aqui dentro. Em particular, eu poderia reverter uma delas, por exemplo, a γ2, e aí eu poderia ter um caminho como esse aqui, e aqui eu venho para o z e volto para o 1, se assim eu quisesse. E como não tem nenhuma singularidade aqui, eu sei que uma integral fechada de uma função analítica no interior do contorno tem que dar zero. Então, dar zero ali significaria que essas coisas são iguais. Então, eu não tenho dúvida que as integrais em γ2 e γ3 são iguais. Só que esse valor igual aqui, para qualquer ponto z que eu escolhesse, não será o mesmo se eu pegar uma curva γ1, que passe, digamos assim, por cima da singularidade. Tá bom? Por quê? Por que eu sei que essas coisas são diferentes? Porque se esses valores fossem iguais, eu poderia reverter a orientação de uma dessas curvas, por exemplo, a γ1, e aí eu integraria aqui e teria o mesmo módulo, mas com sinal trocado pela reversão de orientação, e deveria dar zero. Mas eu já sei que não dá zero. Então é por isso que essa expressão aqui, nesse domínio, nem mesmo define uma função, porque eu dou um z, mas depende, eu dei o z, mas eu não sei qual o resultado que vai dar. Pode dar um resultado se eu for, digamos assim, por cima da singularidade, pode dar outro resultado se eu for por baixo da singularidade. Por cima e por baixo aqui é informal, tá, pessoal? Podia pensar em esquerda e direita. Depende do caminho. Então, não é uma função. Isso não é uma função. E isso só aconteceu para o danado do n igual a menos 1, certo? Coisa estranha, né? A gente pergunta aqui, a salvação para essa tentativa da gente criar uma função? Lembre-se, pessoal, não sei se vocês já aprenderam isso, tá? Mas uma definição precisa do que é um logaritmo é via uma integral.
A gente estuda propriedades de logaritmo no ensino médio, mas você só consegue definir a função logaritmo depois que você aprende cálculo 1 de verdade. E você pode definir o logaritmo real dessa forma aqui. Ó, vocês sabem derivar no cálculo 1. Log de x, a derivada é 1 sobre x, não é? Então pensa, se você quer integrar a função 1 sobre xi, certo? Você quer achar uma primitiva dela. Você põe como um ponto variável esse cara aqui. Você sabe que o log de 1 é 0, pelo menos do log real que vocês conhecem. Então foi por isso que a gente começou em 1, com aquela nossa gama de z ali em cima. Porque a gente está querendo, pessoal, construir uma extensão, uma continuação analítica da função logaritmo na reta real que a gente já conhece, para o caso complexo. Então a gente sabe que a gente tem que tentar manter o mais parecido possível a forma funcional da nossa função. Tá? Vocês podem verificar, ó, log de 1 aqui é 0. Pessoal, sabe aquelas propriedades todas do logaritmo? Logaritmo do produto, soma dos logs. Você pode trabalhar com integrais e mostrar que isso aqui vale tudo aqui. Todas as propriedades de logaritmo saem dessa integral. A gente não vai fazer isso, eu só estou querendo mostrar que havia um motivo relevante para eu prestar atenção na construção daquela primitiva no plano complexo. Mas, como eu disse, a pergunta é, tem salvação? Né? Realmente, eu queria fazer uma extensão analítica, uma continuação analítica dessa expressão aqui, mas parece que não dá, né? Eu sei que na origem nunca vai funcionar, certo? Mas olha só qual é a solução. Vocês vão achar isso aqui muito estranho, mas é o que acontece, pessoal. Pessoal, nós podemos escolher uma barreira para mudar o domínio da função. Você pode mudar uma função não apenas mudando qual é o mapeamento do domínio para o contradomínio. Z para um f de z. Uma função não é só a regra, uma função depende do domínio considerado. Eu sei que eu não quero mudar a expressão, o mapeamento de z para a minha f de z, a minha fzão de z, certo? A minha primitiva. Eu sei que eu não quero mudar porque eu quero fazer uma extensão analítica desse cara. Então eu não quero abrir mão de jeito nenhum para eu realmente estar estendendo o logaritmo que eu já conheço na reta real. Eu não quero abrir mão de jeito nenhum dessa expressão aqui, como sendo integral no plano complexo de algo que emana de 1 e vai para um ponto z. Mas como que eu posso mudar a função sem mudar a expressão funcional? A gente vai mudar o domínio. O problema está sendo o domínio. Mudo o domínio, eu mudo a função e mudo suas propriedades. Embora físicos normalmente considerem isso muito estranho. Então, olha só. Nós vamos e temos liberdade de escolher uma barreira que impeça com que você pegue dois caminhos para ir do ponto inicial ao ponto final com uma singularidade ali dentro. Eu vou dizer, não são todos os caminhos que são possíveis. Eu não devo evitar apenas a origem. Se eu adicionar outros pontos proibidos, mesmo que isso seja uma proibição arbitrária, eu posso impedir que eu tenha dois caminhos que, emendados e com um deles revertido, desse não zero, desse algo diferente de zero. Eu sou obrigado a escolher essa barreira se eu quiser algo que faça sentido e que funcione. Então vamos lá. Podemos escolher uma barreira que faça com que quaisquer dois caminhos, gama 1 de z e gama 2 de z, admissíveis, segundo essa barreira, certo? Eles serão tais que o contorno fechado, se eu emendar um desses caminhos com o outro de orientação revertida, eu vou formar um loop fechado, mas a singularidade nunca vai estar ali dentro. A origem nunca vai estar ali dentro. E aí eu não tenho problema. Eu sempre vou ter independência de caminho. Pessoal, nós podemos, então, obter uma função digna do nome, sem aspas, alterando o domínio e não a forma funcional. Vamos mostrar que história de barreira é essa. Vamos fazer um desenho aqui, tá bom? Olha só. Tá aqui meu ponto 1. Tá aqui meu ponto z. Motivação desse 1 vem do logaritmo real, que eu defino como uma integral de 1 até x.
Aqui no plano complexo eu vou de 1 até algum z. A origem, com certeza, é uma singularidade do integrando 1 sobre z. Então, eu com certeza vou evitar esse cara. Só que agora, olha só o que eu vou fazer. Eu quero proibir que haja dois caminhos, tal que se eu pegar um e quisesse pegar um outro, como esse aqui em azul, e invertendo a orientação de um deles, eu formasse um loop fechado contendo a origem. Pessoal, eu só consigo fazer isso se da minha singularidade zero emanar uma barreira de proibição. Não precisa ser uma linha reta, embora a gente praticamente só vai trabalhar com linhas retas, mas em princípio é qualquer linha contínua que emane daquela singularidade do integrando e tem que emanar até onde ela para? Não! Se ela parasse em algum lugar, eu poderia ter dois caminhos que contornariam aquela barreira finita e eu teria o mesmo problema de antes. Agora, se eu imaginar que eu tenho uma linha como essa, que corre para o infinito, certo? Digamos assim, vou abusar da linguagem, é uma semicurva. Ela começa na singularidade do meu integrando, mas ela se estende para pontos de módulo arbitrariamente altos, infinitamente. Aí eu sei que eu vou estar proibindo caminhos como esse aqui em azul, que seriam os que poderiam dar um problema para mim, porque se juntariam com outros caminhos. Isso, pessoal, parece absolutamente arbitrário, mas eu não tenho alternativa. Se eu não erguer essa barreira, eu não consigo definir uma função primitiva de 1 sobre z, de 1 sobre xi, como eu chamei ali, integrado de 1 a z. Vou depender do caminho, e aí isso não é função. Agora, se eu fizer isso, por mais que isso possa parecer artificial, olha só quais se tornam os caminhos admissíveis. Gama 1 é um caminho admissível, porque eu não corto a barreira que eu escolhi. Gama 2 é admissível. Eu posso vir para cá, volto aqui. Só que eu nunca vou cruzar essa minha barreira. O que eu proíbo é que haja qualquer curva como essa aqui, que intercepte essa minha barreira. Pessoal, a gente vai chamar qualquer uma dessas barreiras, essas curvas semi-infinitas, né? Ou unilateralmente infinitas, a gente vai chamar de corte, do termo em inglês cut. Eu chamei aqui de barreira, esse termo foi informal que eu usei, é só para vocês saberem que quando eu falar de um corte é essa barreira que eu estou falando, tá bom? Então curvas como essa aqui são proibidas, tá? Pessoal, agora você vai dizer, professor, por que você escolheu esse corte desse jeito? Realmente, eu não tinha motivo nenhum para escolher esse corte desse jeito. Só o que eu precisava fazer era escolher alguma barreira que emanasse do zero ao infinito. Ao infinito, não interessa a direção. E não interessa quantas voltinhas eu dou. Só tem que ser uma barreira intransponível, para eu nunca poder contornar isso. Tá bom? Notem que do jeito que eu pus aqui essas reticências, não teria como essa curva azul ir longe o suficiente para evitar a barreira. Por construção, a barreira é intransponível. Tem uma extensão e um formato que ela é intransponível. Então, olha só. Agora vamos dar alguns nomes técnicos para o que a gente vai usar em próximas aulas. Vamos batizar de raio um certo subconjunto aqui, um certo subconjunto do nosso plano complexo, tá? Chamei aqui de R-alfa. Esse R aqui lembra os reais, mas é um subconjunto dos complexos, tá, pessoal? Eu adotei a notação de um texto. É um conjunto de pontos, tal que esses números complexos todos têm uma mesma fase. Pessoal, isso aqui é um certo ângulo da nossa representação polar, um ângulo alfa, e eu considero todo mundo que vive naquele raio que emana da origem numa linha reta e se estende indefinidamente. Então, para qualquer amplitude positiva ou nula, porque eu quero incluir a origem aqui nessa brincadeira, mas para uma dada fase, eu digo que eu tenho um raio que eu vou chamar de R-alfa, um conjunto de pontos do plano. Tá bom? Ó, o R-alfa, pessoal, é esse cara em vermelho aqui, ó. Escolhi um ângulo alfa, pego a origem e pego todos os pontos com aquele mesmo alfa. Tá bom?
Pessoal, isso aqui não vai para o outro lado, porque o alfa está definido aqui e o meu R é não negativo, tá bom? Então, sempre é uma semi-reta. Tá? Pessoal, isso aqui é um corte. Esse raio vai fazer o papel de um corte para a gente. Mas vai ser um corte que será uma semi-reta e não algo arbitrário como o que eu fiz aqui. Tá bom? E a gente também vai chamar de plano cortado. Eu vou dizer que eu tenho o plano complexo cortado C-alfa, que é o plano complexo do qual eu extraí um raio R-alfa. Isso aqui é só notação matemática, né, pessoal? Isso aqui é o conjunto de todos os pontos que estão aqui, mas não estão aqui. A gente usa esse menos em teoria de conjuntos, né? Ou uma barra de divisão invertida, aqui também é uma notação matemática comum. É a mesma coisa, só duas notações diferentes para a mesma ideia. Quem está aqui e não está aqui. Então, ó, aqui o meu plano cortado C-alfa, todo o plano complexo menos esses pontos em vermelho, para um dado ângulo alfa. Pessoal, para nós, um corte será qualquer curva ligando um ponto de ramificação, do inglês branch point, que é a origem nessa nossa discussão, ao infinito. A gente vai até dar uma ideia melhor do que é isso ao infinito na próxima aula, tá? Mas vocês entenderam que é um corte que se estende indefinidamente em uma direção, tá bom? Pessoal, ponto de ramificação é a origem. A origem é uma singularidade do objeto que a gente vai construir, indiscutivelmente. A origem sempre está lá. Todas as outras singularidades, no sentido de serem pontos de descontinuidade, são arbitrários. Porque eu podia ter emanado o corte para cá, para cá, fazendo curvinha. Sempre quem está lá é o ponto inicial. É esse ponto inicial que a gente chama de ponto de ramificação. Pessoal, ele é uma singularidade, a origem era uma singularidade, isso era claro do integrando, e é uma singularidade não isolada, pessoal. Porque por mais que o corte seja arbitrário, não sei se é um raio ou se é uma outra curva, mas todo mundo nasce nele. Ou seja, qualquer vizinhança da origem vai conter outras singularidades que eu estou escolhendo para tirar do meu domínio. Pessoal, eu estou excluindo os pontos do corte do meu domínio. Eu vou proibir curvas passarem por lá. Quando eu faço essa exclusão, toda e qualquer curva que você imaginar aqui faz um caminho, começa a gama 2, a outra faz gama 1, e nunca eu terei o ponto de ramificação lá dentro. Nunca vai estar dentro de um loop formado por duas curvas de 1 a z, por causa dessa barreira. Geometria aqui. Tá? Então vamos lá. Qualquer vizinhança do ponto de ramificação contém outros pontos de descontinuidade da função, de algum corte, mesmo que a escolha seja arbitrária. Então olha só o que a gente vai fazer. A função, né, dada pela integral de uma variável complexa, 1 sobre xi, dxi, num caminho de 1 até z, certo? Isso aqui vai ser uma função, e eu vou chamar essa função de logaritmo de z, se eu impuser que esses caminhos vão estar em um plano cortado. E eu vou chamar de plano cortado aqui para mim um plano, né? Não é um corte qualquer, é quando o corte for um raio. Tipicamente a gente chama de logaritmo quando a gente tem um raio sendo adotado como um corte em algum ângulo alfa. É esse domínio aqui. Se eu realmente excluo aqui, todo e qualquer caminho de 1 até z é equivalente. Eu obtenho o mesmo resultado, não importa o caminho. Desde que os meus caminhos não passem ali, eu tenho uma função. A gente chama essa função de um dos possíveis logaritmos. É uma das possíveis escolhas para o nosso problema. Então, ó, eu marco isso aqui. Eu vou ter uma curva gama de z contida em um plano cortado, né, onde eu excluí o raio
R alfa do meu plano complexo. Eu tirei a origem e tirei uma semirreta. Tá? Mas vai ser um caminho de 1 a z que respeite isso. A gente vai dizer que uma função como essa é o valor principal ou ramo principal de um possível logaritmo complexo. Há uma arbitrariedade na escolha de logaritmos complexos. Sempre há uma arbitrariedade no valor que você vai calcular. Na prática, só o que vai ser diferente... sabe como você tem energia num problema de física e a escolha da energia é arbitrária? E só o que realmente é relevante são diferenças de energia? Com logaritmos complexos vai acontecer a mesma coisa. Quando nós buscarmos resultados físicos, os resultados físicos não vão depender da escolha. Certo? Mas, quando você está num estágio preliminar da sua conta, você pode ter um logaritmo cuja imagem, cujo valor depende daquela sua escolha arbitrária. Só quando você fizer o balanço total, como para obter uma grandeza física, em que você vai ver que essas arbitrariedades não se manifestam. A gente não mostrou ainda quais são esses possíveis valores. Esse será o tema da próxima aula. Mas eu espero ter motivado aqui para vocês, mostrado que acontece algo aqui que nos impediria de achar uma primitiva de 1 sobre z, mas que nós podemos achar uma primitiva de 1 sobre z, mas para isso nós somos obrigados a introduzir singularidades novas. A gente tem uma singularidade que é o ponto de ramificação, esse cara nunca muda, e nós somos obrigados a fazer uma escolha de uma semicurva de descontinuidades. Senão a gente não consegue trabalhar. Esse era o objetivo da aula de hoje, pessoal. Vou encerrar a gravação.